Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bom dia! Quintou, não é mesmo? Pré-carnaval, pré-feriado. Um grupo com muito trabalho, um grupo já entrando em descanso, não é mesmo? Vou baixar o volume aqui porque hoje, toda vez que eu faço live eu falo que eu vou demorar 30 minutos e nunca é, né? Mas hoje eu vou tentar de verdade. Fato que ficaremos 30 minutos aqui. Espero eu. Esperar um minutinho só pra Instagram avisar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Afinal, a live não fica gravada. Não ficará mais gravada. É só pra quem é os comprometidos mesmo. Sejam bem-vindos. Andréia, Bianca, Fran, Nara, Cris, JH, Color Casa. Sejam bem-vindos. Bom dia, minha gente. É só quem tá muito decidido, né? Pra estar aqui quinta-feira da manhã, às 8h30 da manhã. É isso aí. Bom dia, se você estiver escutando bem, já dá um coraçãozinho aí pra mim saber que vocês estão me escutando bem, que tá tudo certo. Pra gente começar nossa conversa aqui. Bora? Bora, já passou 2 minutos, já tá maravilhoso. Entrou, quem não entrou já entra no meio do caminho aí. Pessoal, quero falar com vocês hoje aqui sobre... Aí, o pessoal tá ouvindo bem, maravilha então. Ótimo, bom demais. Sejam bem-vindos. Quero falar com vocês hoje sobre gatilhos mentais para alavancar o seu negócio. Mas muito além do que isso. Por que eu tô falando muito além? Porque muita gente já utiliza algumas dessas técnicas, mesmo sem saber. Então hoje eu quero te explicar como isso funciona, propriamente dito, para que você possa utilizar intencionalmente no seu negócio, intencionalmente na sua empresa. Para que você não fique apenas repetindo o que o coleguinha está fazendo, mas faça as coisas de forma consciente, faça as coisas de forma estratégica, para que você tenha o resultado que você quer, tá certo? Então sejam bem-vindos, muito bom dia! E eu quero começar então falando para vocês, eu sou Mariel Camargo, para quem ainda não me conhece, quem ainda não me segue, tá lá meu Instagram, meu YouTube. A gente está num processo de reorganização de algumas coisas, mas nós estamos aqui firme. Toda semana, pelo menos uma vez na semana, nós estamos aqui. Estou aqui, por enquanto, nas quintas-feiras de manhã. Provavelmente daqui um pouquinho estaremos na segunda-feira à noite, ou na segunda de manhã, ainda não tenho certeza. Mas, por enquanto, nós estamos na quinta, porque eu estou fazendo um curso com meu esposo de casal na segunda noite, então por enquanto a gente não pode mudar esse horário. É isso que temos para hoje. Mas vamos lá. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Primeiro eu quero voltar um pouquinho. Quando uma pessoa começa um negócio, quando uma pessoa está ali para um negócio, vai começar a empreender, vai começar um negócio novo, normalmente, isso aqui eu não estou falando de grandes incorporações, pessoal, não estou falando de grandes empresas, eu acho que esse som está atrapalhando, né? Eu vou baixar mais um pouquinho. Não estou falando de grandes empresas, porque normalmente essas empresas têm capital externo, tem investidor. Não estou falando disso. Estou falando da nossa realidade aqui. Eu falo para pequenos empresários. O que é um pequeno empresário? É a pessoa aí que está faturando até 4.800.000 por ano. Se você é esse, coloca eu aí. Se você está enquadrado nisso, até um faturamento de 4.800.000 por ano. Se você for essa pessoa, se sua empresa, seu negócio está faturando dentro desse limite, coloca eu, que aí eu vou saber que eu estou falando diretamente para você. Então, quando começa um negócio, normalmente, eu vou tentar desenhar aqui. O que os empresários fazem? A primeira coisa, quando vai começar um negócio, as pessoas se preocupam com a técnica. Então, eu vou pegar o exemplo aqui da Fran, que já me respondeu. A Fran faz molhos artesanais, né, Fran? Eu tenho certeza... Olha, nunca conversei isso, hein? Tenho certeza que quando ela começou... A primeira coisa que ela pensou no negócio dela era saber fazer o molho. Era técnica. Enquanto eu tô falando, eu tô desenhando aqui porque eu quero mostrar pra vocês. Era técnica. Se você produz um artesanato, a primeira coisa que você vai se preocupar é em fazer muito bem aquele artesanato. Se você é um fabricante de tintas, como tem a Color Casa aqui, eu sei
que a primeira preocupação é saber a técnica para fazer isso. Então, nosso primeira angústia ali, quando nós vamos ser empreendedor, empresários, começar uma nova empresa, é preocupar com a técnica, tá certo? Entretanto, isso tem um limite, porque a gente sabe que só ser bom no que a gente faz não faz tanta diferença nesse mundo, não é mesmo? Porque se fosse, gente, se ser bom no que faz tecnicamente fosse um requisito, tinha uma galera aí que tinha que estar fora do mercado, né? Isso, quem concorda aqui comigo, manda um coraçãozinho. Tinha uma galera que devia estar fora do mercado. Por que eu estou dizendo isso? Porque necessariamente não basta a gente ser bom tecnicamente. Tem muita gente que eu conheço, muita, e eu também passo por isso. Eu olho para alguém, e às vezes um guru da internet, pessoas que têm aí mais de 900 mil seguidores, 1 milhão de seguidores na internet, que virou guru, e você vê um conteúdo raso. E as pessoas estão enlouquecidas por esses gurus por conta de alguns gatilhos mentais que eu vou falar aqui. Então, ser apenas bom tecnicamente te leva até um primeiro nível do seu negócio. Afinal, qualidade é uma obrigação e não é um diferencial. Então já vai a primeira lição do dia aqui, a gente já começando. Quando eu faço atendimentos e eu pergunto para o empresário qual é o diferencial do produto deles, a pessoa normalmente me fala assim: meu diferencial é porque eu prezo pela qualidade. Isso não é diferencial, isso é obrigação. Tudo bem? Então vamos partir do pressuposto que nós somos aqui pessoas íntegras, pessoas que prezam realmente pelo que está fazendo e que qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Então, a partir de hoje, quando você for pensar na sua empresa, nos seus produtos que você oferece, e eu tô falando de produtos e serviços, tá? Quando vocês forem pensar nisso, já pula essa etapa. Qualidade não é diferenciação, qualidade é obrigação, é o mínimo que a gente devia fazer, né? É o mínimo, é como a gente espera respeito, educação, é isso, é o mínimo. Então, qualidade é obrigação, não é diferencial aqui não, tá? Segundo nível, depois que a pessoa começou, tem a técnica, sabe fazer muito bem, eu peguei o exemplo aqui da Fran que faz molhos artesanais, ela sabe fazer muito bem o molho dela e é claro que ela vai aprimorando conforme o mercado, tem um segundo nível. Por que esse segundo nível? O segundo nível do empresário é o nível do controle. O que é esse nível do controle? A pessoa começa a perceber que ela está vendendo, que dinheiro entra, que dinheiro sai, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Então, o que o empresário pensa? Preciso fazer anotações. O controle, anotações. E às vezes faz anotação no caderninho, no livro caixa, usa uma planilha, um sistema, muitas vezes, né? Mas só está no nível de anotações. Eu entro, eu saio, sobrou. Entra, sai, sobrou. Entra, sai, sobrou. É isso, tá bom? É um controle. Ok. Isso tem eficácia? Tem. Melhor do que nada. Entretanto, não é suficiente. Ela segura a onda com você também mais algum período, um pequeno período. O terceiro nível que eu quero falar para vocês da empresa é o nível da gestão. Então, empresário, deixa eu ver se vocês entendem aqui, ó. Eu tô fazendo um primeiro nível da técnica. Opa! Caiu meu filtro, eu tô morta aqui, hein? Primeiro nível da técnica. Segundo nível do controle, terceiro nível da gestão. Nesse terceiro nível, eu já tenho as informações anotadas, eu já tenho tudo ali, e aí agora eu começo a gerir isso. Eu começo agora a tomar pequenas decisões baseadas nisso. No meu caixa, no meu fluxo de caixa, no meu DRE, eu começo a gerir isso, saber se eu tenho ou não dinheiro. É uma gestão ainda no nível tático da sua empresa. E um terceiro nível é o nível estratégico. Quando que você chega no nível estratégico? Quando você é capaz de tomar decisões no seu negócio baseado em inteligência. Você não mais reage, mas você age estrategicamente. E o que eu vou falar aqui hoje com vocês é um nível estratégico. Não é um nível tático, não é um nível operacional, não é. É um nível estratégico. Ser estratégico na sua empresa não é pensar coisa mirabolante, não. É você pegar os seus números
transformar isso numa inteligência e agir de forma coordenada para que algo aconteça. Eu começo a tomar decisões, por exemplo, se eu vou começar um novo produto ou serviço ou vou suprimir do meu catálogo, não baseado no eu acho ou em 2, 3 feedbacks, mas baseado em números, em indicadores, em informações, em histórico. Eu começo a me pautar. Alguém aqui já trabalhou em alguma multinacional? Se alguém trabalhou aqui numa multinacional ou numa grande empresa, escreve aqui para mim, para mim saber, para mim a gente fazer um exercício aqui. Se alguém tiver trabalhado em alguma multinacional ou numa grande empresa, coloca eu aqui para mim saber, por favor. Aguardando vocês. Bora, gente. Bora, conversa comigo. Enquanto isso, dá seu like, clica no coração. Não paga para clicar no coração, tá certo? Não paga. Você também, Fran? Massa. Então, olha só. A Fran falou que ela trabalhou numa multinacional, numa grande empresa. Fran, olha o seguinte. Se você chegasse pro dono da empresa ou pro seu gerente, por exemplo, seu gerente, você chegasse lá e falasse assim para ele, falasse de boca. Falasse assim, fulano de tal, você tá trabalhando, você chega lá no seu superior e fala, fulano, tive uma ideia maravilhosa para essa empresa, para uma multinacional aí, ó, maravilhosa. Então, a partir de agora, você vai comprar determinado produto pra gente vender. E é assim. Você acha que alguém vai fazer isso? Alguém vai fazer isso? Não vai. Esse dono dessa empresa ou esse gerente, ele vai falar para você assim, beleza, quais são os números? Quais os indicadores que esse produto vai dar certo? De onde são as referências que você tem? Qual que é o lucro que eu vou ter? Qual é o ROI disso? Quais são as informações disso? É ou não é? Então, se as coisas são baseadas dessa forma, estrategicamente nas grandes empresas, a gente, como pequenos empresários, né? E eu tô falando pequeno não no sentido pejorativo, eu tô pegando uma classificação do Sebrae, que é um faturamento até 4.800.000 por ano. Por que a gente quer tomar decisão baseada no eu acho, eu sonhei, eu imaginei, ou o meu colega fez, deu certo, eu vou fazer também? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos tornar esse negócio um pouco melhor, um pouco mais profissional. Nós precisamos tornar a empresa menos amadora. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês que tem muita diferença. Hoje eu tô meio brava, viu, gente? Hoje eu tô meio bruta aqui, viu? Acho que é porque tá chegando feriado. Então hoje eu tô meio bruta. Mas é porque essa semana não foi tenso. Porque eu recebo no meu direct pelo menos 10 mensagens todos os dias do pessoal falando assim, preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda é sinônimo de faça alguma coisa sozinha por mim. Porque a pessoa não está comprometida, não está disposta a fazer nada. Então, pensar estrategicamente depende de dedicação, depende de disciplina. E eu vou contar uma coisa para vocês. No máximo, 3% dos empresários, 3, estão comprometidos e disciplinados. No máximo. Primeira live que assisto, já gostei, sem firula. Que bom, Mieca. Algumas pessoas falam que eu sou grossa, viu? Ainda bem que você falou sem firula, é maravilha. Então, 3% estão comprometida, tá certo? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que o que nós vamos falar agora aqui não é pra quem tá querendo ficar aqui, ó, só pensando no operacional, na técnica. E eu vi que entraram algumas pessoas aqui da área de serviços, que prestam serviços. O serviço engole você, escuta o que eu tô te falando, o serviço engole você, você vai ficar no operacional o dia inteiro e não vai pensar no seu negócio. Segunda anotação de hoje aqui, ó. Primeira anotação de hoje é, qualidade não é diferencial no seu produto ou serviço, qualidade é obrigação. Segundo, presta atenção nisso que eu vou te falar. O que dá dinheiro não é trabalho com as mãos. O que dá dinheiro é trabalho com a cabeça, tá? Presta atenção nisso que eu tô te falando. Outro exemplo, pega uma empresa grande. Olha a diferença do salário de um gerente para um vendedor. Agora olha a diferença de salário de um diretor para um gerente. Agora olha a diferença de salário para um presidente para um diretor. O que eu tô mostrando para vocês? Que quanto mais a pessoa demanda de intelecto, mais ela é remunerada. Quanto mais a pessoa demanda de trabalho braçal, menos ela é remunerada.
O que eu quero te falar hoje sobre isso não quer dizer que você não vai estar no operacional da sua empresa. Você precisa estar muitas vezes e tem hora que a gente tem que bater o escanteio, né? Cabecear e ainda servir de goleiro. Bom dia, Rosa. A gente tem que estar nos três momentos ali e tá tudo certo. O que você não pode é ser engolido pelo operacional e querer permanecer no primeiro nível, que é o nível técnico. Por quê? Porque aqui é mais confortável, gente. Vou falar pra vocês que é mais confortável. Sabe por que é mais confortável? Porque você já tem habilidade nisso. Porque você já é bom nisso. Já é bom. Então, se você, sei lá, você presta um serviço de massagem estética, você vai aprendendo, desenvolvendo. A primeira coisa, você vai pensar na técnica, saber fazer essa massagem. E você vai melhorando essa habilidade, você vai se desenvolvendo nisso. Só que subir de nível gasta energia. E eu vou te falar agora sobre isso. Subir de nível precisa de disciplina, precisa de comprometimento. E aí você deixa de fazer as coisas quando dá. Você começa a fazer as coisas porque você tem uma determinação para fazer. Porque você sabe exatamente onde você quer que a sua empresa esteja daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 5. E não só saber onde ela esteja, mas você, além de saber onde quer que ela esteja, você tem planos traçados para que isso aconteça. E os planos traçados vão depender de você. Então, se você não fizer, você não vai alcançar essas metas. E aí sim você vai ficar frustrado, frustrada com essa situação. E é por isso que a maioria que eu falo assim, não é maioria 60%, maioria é 97%. Tem dados que mostram isso. 97% das empresas não querem sair do operacional. Dizem que querem, mas não faz nada para isso, né? Essa semana teve uma pregação na minha igreja e o pastor estava falando sobre isso, que às vezes a gente pede para Deus algo, mas não levanta a bunda para fazer nada a favor daquilo, né? A gente fica fazendo outras coisas, menos o que a gente precisa fazer de fato. Não é mesmo? Gente, quem tá aqui comigo, dá um like aí, fala eu. Já deram uma assustada aí, tá tudo certo? Como é que nós estamos? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue. Então, deu certo? Deu certo aqui a tela? Beleza. Então, pra gente começar a nossa conversa sobre gatilhos mentais, eu já vou correr porque já passou 18 minutos. Eu falei que era 30 minutos nossa live. Eu já tô aqui, né, enrolada no meio da história. Beleza, ó, a galera tá aqui comigo. Bom demais. Cheguei. Seja bem-vinda. Eu quero começar hoje mostrando pra vocês algo. O que é? Quero explicar pra vocês o porquê desses gatilhos mentais que às vezes vocês até usam e não sabem por que estão usando porque alguém disse, né? E por aí vai. Então, olha só. Existe um autor chamado Paul MacLean. Em 1970, ele apresentou um estudo falando sobre uma teoria, que é a teoria do cérebro trino. Esse autor, ele menciona que o nosso cérebro, ele é formado por 3 momentos de evolução, tá? Vou falar isso aqui muito rápido, só para vocês pegarem o contexto, pra gente não ficar muito técnica, né? Senão meu marido briga também, porque ele fala que eu sou muito técnica, eu não posso ser técnica, então vamos lá. Eu sou professora, né, gente? Professora quer dar aula, então é um problema, eu tenho que ficar me segurando aqui. Então, nessa parte rosinha que vocês estão vendo, é o cérebro reptiliano. É o cérebro mais antigo que a gente tem, segundo esse autor. Esse cérebro foi o primeiro cérebro a ser desenvolvido. E esse cérebro, ele é responsável pela nossa sobrevivência. Comida, segurança, sobrevivência, certo? Olha só, e no momento, vocês já perceberam que um momento de decisão e um momento de aflição, a gente sempre tende a tomar atitudes baseado na nossa sobrevivência, baseado na nossa segurança. E aí a pessoa responde assim: eu não consegui ser racional naquele momento, eu não consegui pensar naquele momento. E realmente você não vai conseguir pensar, porque todas as vezes que você tiver no momento de sobrevivência, que colocar a sua vida em perigo, a vida de pessoas que você ama em perigo, o seu cérebro mais antigo, que é o cérebro reptiliano, que é lá, que vem de répteis mesmo, tá? Reptiliano, ele vai tomar decisões por você. Ele vai tomar uma decisão de forma a proteger a sua vida.
seja relacionada à alimentação, à segurança, não importa. Então, todas as vezes que você tiver sob ameaça de alguma forma, e aí é explicável por que uma pessoa, quando ela é constrangida demais, quando ela é encurralada, né, vamos colocar assim, ela tende a correr, ela tende a se isolar, ela tende a sair. Por quê? Porque o cérebro reptiliano, que é o da sobrevivência, ele vai tomar atitude naquele momento, ele é o principal da sobrevivência. Então, todas as vezes que a gente estiver numa situação dessa, o seu cérebro vai tomar a decisão antes de qualquer coisa, antes de você pensar propriamente dita, tá certo? O segundo passo da evolução, segundo esse autor, foi o sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções. Foi o segundo nível de emoção. É ali que a gente tem o sentimento, as emoções, a gente fala que um pouco das nossas personalidades, todo esse lado emocional. Existem alguns estudos que falam do lado esquerdo, do lado direito do cérebro. Não estou tocando nisso nesse momento, um lado racional, um lado mais emocional. O que eu quero dizer é que, segundo esse autor, eu estou pegando essa linha de raciocínio, ele menciona um segundo nível de evolução. E esse segundo nível, seja bem-vinda, Anne. Gente, o pessoal tá chegando aqui, deve ver isso aqui e fala assim, o que é isso que tá acontecendo? Isso aqui é só um contexto pra gente entender, tá? Ninguém vai dar aula aqui de neurociência não, tá bom? Então, o segundo nível é o sistema límbico, é onde estão as nossas emoções, tá? As nossas emoções. E olha que coisa mais interessante. Vocês vão vendo que a gente vai subindo o nível, entretanto, todas as vezes que a gente está em momentos de mais aflição, de mais... eu tô tentando lembrar de uma palavra aqui, a pessoa é colocada contra a parede, vamos colocar assim, o seu cérebro mais primitivo toma decisões por você. Então, quantas e quantas vezes você tomou decisões baseadas na sua emoção e não na sua razão? Né? A maioria das vezes, eu vou explicar isso aqui agora. E um terceiro nível de evolução é o neocórtex, que é as funções intelectuais superiores. É aqui que a gente tem o poder de entender, ser racional, racionalizar sobre as coisas. E segundo esse autor, é esse cérebro que nos diferencia dos répteis, por exemplo, que nos diferencia dos outros mamíferos. É esse cérebro que faz com que a gente tenha capacidade cognitiva de interpretação, de entendimento, de relacionamentos. É a razão, tá certo? Entretanto, eu tô mostrando isso para estresse, é isso mesmo. Falou que essa é a palavra, a gente é colocado sob estresse. É isso, obrigado. Quando a gente olha esse contexto do cérebro trino, a gente pensa assim, bom, então se o último cérebro da evolução é o neocórtex, isso significa que eu tomo decisões racionais. Não. O que os autores entenderam, os pesquisadores que trabalham com neurociência entenderam, é que grande parte das nossas decisões de consumo, elas estão centradas no sistema límbico. A maioria das nossas decisões, a maioria não só de consumo, a maioria das nossas decisões no dia a dia estão centradas no sistema límbico. O que isso significa? Para de compartilhar aqui. Isso significa que os entendedores aí de Marte entenderam isso. Opa! Se as pessoas não tomam decisões baseadas no racional, tomam decisões baseadas no emocional, o que a gente pode fazer então para ativar esse emocional e fazer com que as pessoas comprem muito mais? Essa é a lógica da brincadeira aqui. Essa é a lógica da brincadeira. Entretanto, eu quero te falar algumas coisas sobre isso. Deixa eu voltar aqui porque eu quero ir anotando. Às vezes eu quero dar umas rabiscadas. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa falou assim, você está fazendo anotação? Eu falei, não, bolinhas mesmo, é porque meu cérebro funciona melhor quando eu estou rabiscando, né? Então, quando a gente pensa nessa forma de atender, nessa forma estratégica, e eu comecei falando sobre as estratégias, porque isso é uma estratégia para vender, uma estratégia para se posicionar, é porque isso aciona ali o sistema límbico. Então, como isso funciona? Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês, o que é um gatilho mental? O que é esse tal de gatilho mental?
Gatilho mental é uma técnica de persuasão que ela é utilizada para facilitar a decisão de uma pessoa. Facilitar a decisão de uma pessoa. Olha só. O nosso cérebro, e aí eu quero falar para vocês que isso não é uma técnica de marketing não, viu? Isso é algo do ser humano. Isso só foi apossado para o marketing. Isso é do ser humano. Então o ser humano tem um autor da Universidade de Cornell nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa e na pesquisa dele falava que uma pessoa toma em torno de 226 decisões por dia só sobre comida. Só sobre comida. Aí você fala assim, nossa, mas eu não penso em comida dessa forma. O seu cérebro, sim. Às vezes não consciente, inconsciente. Então, o que seu cérebro faz? Seu cérebro é uma máquina, gente. Inexplicável muitas vezes, né? Inexplicável. Muita gente tenta estudar, mas é algo surreal mesmo. Esse autor mostrou que uma pessoa toma decisões 226 vezes por dia só sobre comida. Imagina sobre todas as outras coisas do nosso dia a dia. Então, o que o cérebro faz? Se o cérebro racionalizasse todos esses processos, entraria num estado de fadiga muito grande, porque já percebeu que pensar gasta energia? Quem já passou por isso? Mulher, ele tá certo comigo então, porque briga comigo de tanto que... É isso mesmo, né? Imagina, se isso tá no racional, imagina no irracional. Mas, até perdi aqui o fio da meada. Então, quando a gente... perdi aqui o que eu tava falando, eu fui rir aqui e perdi. Ah, lembrei. Então, eu falei que a gente pensar gasta energia, né? Tá vendo? Gastou minha energia aqui. Vocês já perceberam que às vezes você vai para uma reunião, vai para algo assim, ou vai para um estudo, né? Um curso, alguma coisa. Por mais que seja maravilhoso, a gente sai do lugar parecendo que apanhou de pau, de tão cansado que a gente sai. E às vezes você passou o dia sentado, né? A gente fala, às vezes limpar a casa é mais tranquilo do que pensar, com certeza, porque gasta muito menos energia. Pensar gasta muita energia. Então o cérebro, até como uma forma de sobrevivência, o que ele faz? Ele começa a automatizar os processos. E eu não vou entrar aqui no detalhe de como isso acontece, né? Das sinapses, mas ele começa a automatizar os processos. E os gatilhos mentais entram justamente para ativar isso. Pensar cansa mais do que bater caixa o dia inteiro. Exatamente, exaustivo. Então, pensar gasta muito mais energia. O seu cérebro, então, como uma forma de preservar a sua energia, sua sobrevivência, lembra que eu mostrei lá o primeiro nível que é sobrevivência? Uma forma de preservar essa sobrevivência. Ele começa a automatizar decisões. Você para de pensar o que você está fazendo e começa a ir conforme os gatilhos mentais vão acontecendo. E aí a gente tem inúmeros gatilhos mentais, né? Tem alguns livros, deixa eu ver até se eu tenho aqui algum. Acho que tá ali do outro lado. Tem o Poder da Persuasão, as táticas do FBI, acho que estão aqui do outro lado, não dá pra me pegar agora. Mas existem alguns livros que trabalham um pouco mais isso, e a gente tem mais de 20, 25 gatilhos mentais. Hoje eu quero falar de 4, que é o que a gente mais utiliza, tá? Mais utiliza, e eu quero falar alguns detalhes sobre eles e até alguns cuidados que a gente precisa ter. Por quê? Porque o cliente, gente, o cliente não é burro mais não, tá? Então assim, essa é a primeira questão, o cliente não é mais burro, não queira passar um atestado de burrice pro seu cliente, porque não cola mais. Antigamente, quando a gente não tinha internet, né, a gente ficava muito refém de TV, de propagandas e tal, era mais fácil, talvez, de levar o grupo no todo. Agora, com o advento da internet, dessa quantidade, chuva de informação, a gente não pode querer passar atestado de burrice para o nosso cliente, porque é a gente que vai estar sendo besta no meio da história, né? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. Agora, utilizar esses gatilhos de forma íntegra, de forma com verdade, com os seus valores, isso é necessário, afinal é uma técnica, né? E a gente utiliza toda essa história aí da sobrevivência humana a nosso favor, tá bom? Então, o primeiro gatilho que eu quero falar para vocês é o gatilho da reciprocidade, tá certo? Alguém me dá um exemplo aqui sobre gatilho de reciprocidade? Reciprocidade, pessoal, é natural do ser humano.
todo mundo já nasce com esse senso de ser recíproco. A não ser as pessoas que estejam fora da curva, né? Mas no grosso, as pessoas nascem com esse senso de ser recíproco. O que é isso? Eu vou dar alguns exemplos para você entender um pouco mais. Coisas que provavelmente você faz sem perceber. Se eu chamo um de vocês para o aniversário da minha filha, por exemplo, quando for aniversário de um filho de vocês, a primeira coisa que vocês vão pensar é: preciso convidar a Mariel, por quê? Porque ela me chamou para o aniversário da filha dela. Quando eu chamei, eu não falei que eu precisava ir no aniversário da sua filha. Quando eu chamei, eu não disse que era uma condição. Mas você, com seu senso de reciprocidade, você faz isso. Então, para pensar, às vezes que você convidou alguém para uma festa porque você havia sido convidado. Pensa quantas vezes você, às vezes, nem ia comprar um presente para a pessoa e você comprou porque a pessoa tinha te dado um presente antes. Alguém já passou por isso? Fala aí pra mim. A gente tem o senso de reciprocidade. Nós temos esse senso. Aquelas coisas antigas, né? Que você manda um pão de queijo na vasilha, a vasilha tem que voltar cheia. É mais ou menos nesse sentido. Existe um senso de reciprocidade. E ao tempo todo as pessoas fazem isso com a gente. O tempo todo as pessoas fazem isso com a gente. E às vezes a gente não percebe. Por que não percebe? Porque isso é instintivo do ser humano, isso está lá já no nosso DNA, né? Isso já está programado, isso está programado para a gente fazer. É o nosso cérebro límbico que toma as decisões, as emoções. Então já está automatizado esse processo. Se você não tiver essa capacidade de acionar o seu neocórtex para trazer a razão, você vai continuar fazendo, você vai continuar caindo, é natural. Você vai ao supermercado para comprar um café. Um pacote de café. Aí você gosta do café, sei lá, nem sei o nome de café. Você vai lá para comprar o café rancheiro, né? Você vai lá comprar o café rancheiro. Aí na frente do café pilão tem uma mocinha com café fresquinho te oferecendo. E ela é tão simpática que ela faz você tomar o café. E você toma o café. Aí ela fala assim: vamos levar um café hoje? Raramente. Só se você estiver no seu neocórtex. Senão o que você vai fazer? Você não vai comprar o seu café rancheiro, meu amigo. Você vai comprar o pilão. Por quê? Porque seu cérebro vai dizer para você que você é ingrato se você comprar o café do concorrente, sendo que a moça te deu um café para você experimentar. Quem já caiu nessa do café? E de tantos outros dentro do supermercado. Isso é um gatilho da reciprocidade. A pessoa está lá te oferecendo. Depois que você comeu, você se sente na obrigação de fazer algo por aquela pessoa. Ela se sente na obrigação, mas você não é obrigado. Você pode muito bem falar assim: mocinho, obrigado pelo café, mas eu vou comprar do concorrente. Poderia, não poderia? Mas o nosso senso, a nossa programação mental, ela está para que você seja recíproco. Então, utilizar esse gatilho, bem assim, né? Utilizar esse gatilho com integridade, ele é muito importante. Por que na internet, gente, quem aqui faz conteúdo, né? Conteúdo na internet, assim como eu estou aqui hoje, quinta-feira, 8h30 da manhã, fazendo uma live, não dormi essa noite, porque eu sou a pessoa legal e boazinha do mundo? Também, viu? Quem me conhece é porque eu sou boazinha e legal. Mas não, porque eu estou entregando algo de valor para você. Estou entregando. Quando eu vejo a Anne lá fazendo um vídeo mostrando como faz uma make, é porque ela só é legal? Não, ela também é legal, mas é porque ela tá te entregando um conteúdo de valor. O que ela tá falando? Ela tá falando: olha, eu tô te fazendo algo. Então, quando você for fazer algo, você lembra de mim que eu estou aqui. É isso que a gente faz na internet. É por isso que a gente dá aula gratuita. É por isso que a gente faz conteúdo. Por quê? Porque senão a gente não faria, gente. Porque isso gasta tempo. Quem é que produz conteúdo na internet sabe disso. Sabe disso, que gasta tempo, gasta energia. É uma vida envolvida com isso, né? A gente precisa se dedicar para isso, para poder entregar o melhor para outra pessoa. Porque a outra pessoa que tá lá, além de pegar de graça, ela ainda reclama, viu? Ela ainda reclama. É bem assim. Então, quando a gente fala de reciprocidade, talvez muita gente aqui que faz conteúdo na internet ou faz algo, exatamente,
faz e não sabe por quê, né? Faz porque alguém tá fazendo, então eu vou copiar. E na verdade, quando a gente faz conteúdo, entrega gratuita, a gente explica como faz, a gente entrega ali, o que a gente está fazendo? A gente está ativando o gatilho da reciprocidade nessa pessoa. A gente está falando, olha, eu tô te entregando o meu melhor aqui gratuito. Eu tô te entregando, mas eu tenho algo mais. Então, se você quiser, vem pra cá porque eu estou com você, né? Eu estou com você. E aí, às vezes, a gente fica tão puto, né? Quem aqui já passou por isso? Eu passo direto, a gente fica tão puto porque às vezes a gente dedica o nosso tempo pro cliente, para uma pessoa, a gente dá o nosso melhor, a gente faz coisa gratuita, entrega mesmo, aí de repente a gente vê a pessoa comprando lá do guru que nunca vai nem conversar com ela. Por quê? Porque foi ativado um outro gatilho mental que eu vou falar já já. Então, gatilhos mentais, para que eles servem? Para eles fazerem a pessoa tomar decisão no automático. Esse é o fato. Gatilho mental serve para fazer o seu cliente tomar uma decisão no automático. Quantos clientes passam meses avaliando o nosso conteúdo até de fato comprar o serviço? Exatamente, né, Bianca? Bem isso. Exatamente. Então, é por isso, eu já vou pegar um gancho porque eu não vou falar desse gatilho hoje, que é o gatilho da prova, né, ou da autoridade, mas o gatilho da prova. Então, por exemplo, qual é a melhor forma de alguém comprar de você? Quando alguém que você confia indica, certo? Então, se você tem um amigo de confiança, por exemplo, eu quero fazer, eu não sei se a Cleidinha tá aqui, eu quero fazer uma aula de personal. Se tiver aí, fala, eu tô aqui, Cleidinha, pra mim saber se você só entrou e saiu. Mas ela, por exemplo, ela é personal fight, né? Ela dá aula de boxe, acho que é de boxe. Ela dá aula de boxe. Então, por exemplo, eu quero fazer uma aula de personal e eu tenho alguém de confiança e falou assim, olha, tem a Cleidinha, ela é super boa, ela é uma pessoa de confiança, ela é uma pessoa assim, assim, assim. O que eu vou fazer? É muito mais fácil, aí ó, eu tô aqui contigo. É muito mais fácil eu já ir direto e fechar com ela. Por quê? Porque tem um gatilho mental que foi ativado em mim, que é o gatilho mental da prova. Eu tenho uma prova, alguém de confiança está indicando. A Sara tá aqui, ó. Sara tá dodói, acho que tá no hospital ainda. A Sara trabalha com amamentação, né? Ela ajuda mamães aí que estão com filhos recém-nascidos a amamentar, né? Se eu falar besteira, você corrige aí, Sara. Mas ela ajuda mamães na amamentação, até, né, a poder ter esse prazer de amamentar os seus filhos. Então, se eu sou uma mãe e tem alguém de confiança que já passou por isso e me fala, olha, pode contratar a Sara como consultora, porque ela é uma pessoa de confiança, eu já fiz um trabalho com ela, é muito mais fácil de eu comprar dela. Por quê? Porque ativou um gatilho na minha mente, que é o gatilho da prova. Olha, alguém está me dizendo, alguém disso, a pessoa que está ali, ela está garantindo isso. Então, é um gatilho mental também, que eu não vou tratar aqui hoje, eu quero tratar de outros 4, certo? Então, reciprocidade. Segundo gatilho, pessoal, então assim, olha, o que eu quero? Exercício prático. No negócio de vocês, o que vocês podem oferecer para os clientes de vocês para que vocês ativem o gatilho da reciprocidade? E aqui a gente tem vários, a gente tem a questão do conteúdo, para quem está fazendo conteúdo aí na internet, mas quem trabalha com produto físico, muitas vezes você dá uma amostra. Olha o que as grandes empresas fazem, pessoal. Vou pegar aquele sabão em pó Omo, né? Omo. Essas empresas, eles têm alguns clientes que eles mandam uma amostra do sabão em pó lá, do produto, todos os meses para casa do cliente. Por quê? Porque esse cliente, ele se sente na obrigação de comprar. Ele não vai receber uma amostra do Omo e comprar o Minuano depois lá no mercado. Mesmo que ninguém esteja vendo. Por quê? Porque existe um gatilho da reciprocidade, isso já é do ser humano. Então, exercício prático para você hoje é você pensar o seguinte: como você pode aplicar esse gatilho de forma responsável, de forma transparente, íntegra no seu negócio, para que você ajude, não é que você vai enganar, não, você ajude o seu cliente a tomar decisões. Ele consiga entender que você é uma pessoa que está ali ajudando o tempo todo. Por causa da sua primeira live, vou fazer um blend para dar para as minhas clientes sobrancelha agora. Ah, muito bem, Anne, muito bom. Gente, eu quero que vocês, quando vocês forem colocando em prática as nossas conversas aqui,
vocês vão me marcando aí também, viu? Ó a reciprocidade. Agora vocês já estão ligados na história da reciprocidade aqui, viu? Eu tô entregando e eu quero que entregue pra mim também. Beleza? Um outro é um gatilho que eu quero mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho a foto. Eu quero saber quem viu esse post aqui ontem. Eu acho que eu não tenho. Ah, tem. Quem viu esse post que eu fiz aqui ontem? Alguém leu? Alguém viu esse post aqui ontem que eu fiz? Quem viu esse post? Teve gente que deu ataque cardíaco aí. Quem viu esse post? Quem viu esse post, quem leu esse post, eu quero que vocês me falem qual foi o gatilho utilizado neste post. Vamos ver se vocês estão ligados nos gatilhos. Meu marido falou que quase caiu de costa. A Fran, eu li. Qual foi o gatilho, gente, utilizado nesse post? O nome e o título do post é Eu cheguei a pensar que seria para sempre. Eu cheguei a pensar que seria para sempre. Qual o gatilho que tá aqui? Qual gatilho? Qual gatilho? Qual gatilho? Nada? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual o gatilho que tava aqui? Ontem eu fiz esse post. Esse post eu vi, mas confesso que não li. Ontem eu fiz esse post. Para de compartilhar. Eu li curiosidade em saber. Exato, curiosidade. Muito bem, Fran. Eu fiz esse post ontem. Esse post era um post que estava com a minha mão em cima do computador, mostrando a minha aliança. E o título do post era Eu cheguei a acreditar que seria para sempre. Já viram falar nas Maria Fifi, né, gente? Minha filha de 13 anos falou que ela é Maria Fifi. Maria Fifi quer saber da vida dos outros, né? Curiosidade, curiosidade. Então, a curiosidade, quando a pessoa viu a aliança e eu cheguei a imaginar que seria para sempre, o que todo mundo quer saber? O que aconteceu com o casamento da Mariel agora? O que aconteceu? Né? Teve gente que teve um ataque cardíaco aí. E na verdade eu tava falando que eu achei que seria para sempre a vida online, né? Eu achei que nunca mais ia voltar a questão do presencial. Eu estava falando da nossa imersão que nós teremos no final do mês de março. Que eu ainda vou falar sobre isso. Mas o que as pessoas veem no post? Curiosidade. Por quê? Porque viu uma aliança, eu achei que seria para sempre. O que liga uma coisa na outra? Acabou o casamento. E aí, essa forma de vocês fazerem copyright é muito interessante, muito interessante. Trazer a curiosidade. Quando a gente utiliza lá nos títulos, né? Afirmações contrárias, quando tem lá, não faça isso, 5 truques para que você não faça, 5 truques para que você faça, 5 dicas, 3 isso. Todos esses títulos são interessantes, por quê? Porque venham para o gatilho da curiosidade na cabeça do seu cliente. Então, você trazer a curiosidade, o que está acontecendo, quem usa muito bem isso? As séries, por exemplo, por que o povo fica lá maratonando, né? Maratonando a série uma vida. Por que novela faz tanto sucesso, gente? Nem sei se faz ainda, mas acho que faz ainda sucesso, novela. Porque existe um gatilho da curiosidade, da antecipação. Todo final do dia tem um gatilho. A novela ou a série, ela não simplesmente parou. Não, ela para com um gatilho da curiosidade. O que vai acontecer? Né? O fulano tava lá, tava prestes para ser preso, e aí? E agora? Ontem eu caí numa dessa, que meu esposo tá assistindo, como que é o nome? Suítes, eu acho? Eu nem sei o nome do negócio. E aí eu já tava para dormir. Comecei a escutar, e aí eu comecei a assistir. Aí de repente ele desligou a TV, eu falei, não, você pode ligar a TV de novo, porque nós vamos ver esse próximo capítulo aí, eu não quero nem saber, agora já era 1h da manhã, vamos assistir, porque agora eu não vou ficar nessa não. Então a curiosidade, a antecipação, ela faz com que a gente fique ali, que a gente leia, que a gente vá até o final, que a gente queira ver a próxima cena. Eu só quero que vocês tenham cuidado nisso. Tem pessoas que acham que esse gatilho da curiosidade é você deixar as coisas inacabadas. E na verdade não é inacabada. É você dar um gatilho para continuidade. São coisas diferentes, tá bom? Então quando vocês forem pensar numa forma de vocês utilizarem a curiosidade, a antecipação no negócio de vocês, vocês não façam cortado no meio. Tem gente que acha assim, vou começar uma história, contei a metade da história hoje, a outra metade da história amanhã. Não é isso.
Isso dá a sensação que você não sabe o que está fazendo. Então, utilize esse gatilho. Sempre pense nas novelas e nas séries. Minha chegou. Beijo, obrigada por essa live. Sempre pense Sempre pense nas novelas e nas séries, como exemplo, tá? Então, quando você ficar meio em dúvida aí, como que você utiliza esse gatilho na hora de escrever, na hora de fazer isso com o seu cliente, de aproximar o seu cliente dessa curiosidade, tenta lembrar das séries e das novelas. Como que é parado ali? Como que é cortado ali todos os dias? Sempre dá um spoiler pro outro dia, né? Sempre dá um gatilho ali para você querer ficar ali. Bom, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer, né? Então, esse gatilho é muito importante também. A curiosidade, você trazer coisas para o seu negócio que despertem essa curiosidade para o seu cliente. Um terceiro, pessoal, é a escassez, tá? E a escassez, ela é muito utilizada, só que ela é utilizada de uma forma até grosseira. E isso é ruim. Então, não use a escassez sem integridade. O que é escassez? Quando a pessoa fala assim, vagas limitadas, e aí a vaga não é limitada. Quando a pessoa diz, primeiro lote encerra às 8 horas, e não encerra às 8 horas. Ou, olha, eu só tenho... Gente, eu vou falar, passar atestado de burrice pro seu cliente, né? Quando você chega e a pessoa fala assim, olha, mas eu só tenho uma peça, né? Só tenho uma peça, e você tem 30 peças no seu estoque. Não faça isso, não faça. Utilize o gatilho da escassez quando ela for verdadeira. Você pode até dar uma melhorada, mas ela tem que ser verdadeira. Não utilize de forma mentirosa, porque você se queima no processo, tá? Dentro da escassez, a gente também tem uma urgência. Então, é aquela urgência assim, de você trazer para o cliente falando, olha, últimas vagas, você vai ficar fora dessa, você vai ficar sem isso. Chegando o carnaval, a mulherada aí, ó, que é maquiadora, que trabalha com área de estética, né, de beleza. Então, é utilizar gatilho da escassez agora. Últimas vagas, só temos uma vaga, já preencheu 20%, já preencheu 50%. Vocês não vê o pessoal fazendo propaganda dessa forma? Dizendo, olha, 50% das vagas preenchidas, 70% das vagas preenchidas, 80% das vagas preenchidas. Então, quando a gente utiliza dessa forma, vocês conseguem trazer o seu cliente para esse grau. Por quê? O cérebro da gente está programado para falar assim, eu não quero ficar fora. Nosso primeiro instinto como ser humano é pertencimento. Pertencimento, eu quero fazer parte. Se você vai num ambiente que você não conhece, primeira coisa que a gente faz é entender como é o ambiente para depois a gente se posicionar. Por quê? O seu instinto de sobrevivência, né? Aquele cérebro reptiliano, para depois você querer ser aceito. Então, esse gatilho, ele vai trazer isso à memória. Ele vai trazer, olha, eu não posso ficar fora, eu não posso perder isso, tá bom? Então, utilize gatilho da escassez com cuidado, mas ele é poderosíssimo para o seu negócio. E por último, que eu quero falar hoje sobre o último gatilho é o storytelling, que nada mais é do que contar histórias. Histórias conectam, gente. Histórias conectam. Tem gente que já tem uma habilidade nata para contar histórias, né? Especialmente aquelas pessoas que são mais detalhistas, conseguem trazer detalhes à realidade. Então essa é a dica de vocês, quando vocês forem falar sobre algo, você vai falar sobre um produto, um serviço, conte a história daquele produto, conte a história daquele serviço para o seu cliente, conte com detalhes, né? Você, por exemplo, eu vou contar, uma coisa é eu falar assim, olha, eu fui pegar um ônibus para ir para Goiânia. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu falo assim, olha, eu estava com meu chinelo azul e eu saí andando de casa, parei no ponto de ônibus. No ponto de ônibus tinha um banco de madeira. Esse banco de madeira estava até assim com uns detalhes sujos e tal. Eu vou dando detalhes. Quando eu dou detalhes da história, eu faço com que a pessoa que está recebendo aquela informação, ela comece a mentalizar a minha história. Ela consiga transformar o que eu estou dizendo em imagens. Então, quando você for contar a história, seja lá no copyright, né, nas informações, seja falando mesmo, seja fazendo uma propaganda, não importa. Traga a história com detalhes, riqueza de detalhes, para que o seu cliente consiga ir formando imagens com base nas suas palavras.
Não seja raso, não seja prático igual eu sou, porque eu sou uma pessoa que tem a tendência de ser muito prático, eu não gosto dos detalhes, né? Não gosto de ficar me apegando aos detalhes, mas é um erro que eu preciso ainda melhorar. Estou tentando ser mais detalhistas em algumas coisas. Quem tem o perfil igual ao meu de querer ser mais rápida, mais prática, sabe que é uma dificuldade. Mas são coisas que nós precisamos ir aprimorando, porque é assim que o mercado está se estabilizando. Então, a gente utilizar, eu falei aqui de 4 gatilhos, nós temos mais de 25. Falei de 4 que vocês podem utilizar intencionalmente. Talvez muito deles vocês já utilizem. Quem já utilizava gatilhos desse e não sabia por que estava utilizando? Me fala aqui, se alguém já utilizava algum desses gatilhos e não sabia muito bem o porquê que estava utilizando. Estava usando porque alguém estava usando também. Me fala aqui se tem alguém assim. E eu quero compartilhar aqui com vocês, pessoal, uma novidade para quem está aqui comigo. Porque dia 27 de março, último domingo de março, vai acontecer a imersão chamada No Poder. No Poder, apenas para as empresárias, apenas para mulheres, eu acho que eu vou compartilhar a outra tela, porque a outra tela fala das condições aqui. Apenas para mulheres, então, os requisitos de seleção. Tem que ter um negócio ativo, né? Uma empresa, um negócio ativo. A pessoa já tem que ter vendido algo e ter algum resultado no seu negócio. A pessoa tem que estar disposta a escalar o seu negócio, tá com a mente aberta para conhecimento mais profundo, tá disposta a aprender, colaborar e aplicar. Então, nesse dia, a programação ela vai ter conteúdo sobre gestão financeira estratégica, aplicação prática por nicho e ramo de atuação, trabalho em grupo, network, parcerias, material, coquetel de primeira classe, né? Então a gente vai contar também com fotógrafo profissional. Vai ser um dia atípico na vida da mulherada, na vida das empresárias. A proposta não é aberto para todo mundo, tá? Não é aberto para todo mundo. Mandará a cartinha, entra nos gatilhos, gata. Entra nos gatilhos. Porque você está fazendo um gatilho também do cuidado e da reciprocidade, tá? Entra nos gatilhos, sim. Então, esse dia da imersão, meninas, e eu tô falando para as meninas porque vai ser só para mulheres essa primeira imersão pós-pandemia. Ela vai ser um momento porque eu também tenho a proposta da gente formar um grupo de mulheres que querem crescer, escalar os negócios com metas definidas, comprovação de resultado, premiação disso. Então, é um grupo de fortalecimento mesmo para crescimento. Então, não é aberto para todo mundo. Tem um formulário de aplicação. Eu vou liberar agora esse formulário de aplicação lá no meu Instagram. Bom dia, Kátia. Vou colocar esse formulário de aplicação para quem tem interesse em participar. Essa vai ser feita uma seleção, porque, como eu falei, tem alguns requisitos. Tem que ser pessoas que estejam dispostas a contribuir, porque nós vamos fazer aplicações práticas. Então, para fazer a aplicação prática, a pessoa tem que poder contribuir, né? Não pode estar lá igual um 2 de paus, tem que querer contribuir. E tudo que tiver direito. Então, vai ter certificado também. Então, mulherada, se você quiser passar um dia atípico mesmo, com mulheres que estão decididas a crescer, escalar os negócios, ter estratégias, nosso foco lá é construção de estratégias sem necessidade de recurso financeiro. A ideia é pegar o negócio de cada uma, entender como está ali, transformar aqueles números em inteligência e desenhar estratégias de crescimento sem a necessidade de injeção de dinheiro ali. Porque a gente sabe que mais de 83%, eu acho que é 83 ou 87%, agora não me recordo, por cento das empresas, elas trabalham em 40% do seu potencial. Então, o que eu quero? Eu quero aumentar esses 40% lá para os 90%, para só depois a gente pensar em botar dinheiro nesse negócio. Tá certo? Meninas, olha, muito obrigada. Meninas e meninos, porque eu sei que tem meninos aqui também. Muito obrigada. Espero ter podido contribuir com vocês. Quero pedir no gatilho da reciprocidade para que vocês façam um print, marquem, falem para mim o que vocês aprenderam nessa live, me marque lá no story, no gatilho da reciprocidade, viu, galera? Então, vamos embora. Posso contar com vocês? Vou parar 5 segundos aqui para tirar uma foto. Pronto, porque senão vocês tiram foto e eu tô com cara de débil mental lá. Agradeço demais
Quinta-feira que vem, pós-carnaval, estaremos aqui às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, quinta-feira que vem, estaremos aqui a postos novamente. Já deixa agendado. Toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, estarei com vocês. Liberarei agora o formulário da imersão para quem quiser se candidatar aí, fazer parte desse grupo. Nós queremos formar um grupo de crescimento mesmo. E ó, galera, vai ser mole não, viu? Então é para quem tá disciplinado, comprometido, porque nós vamos ter tarefa para fazer, viu? Tarefa, acompanhamento. Então só vamos embora, viu? Beijo, poste aí, gatilho da reciprocidade. Fale o que vocês acharam da live. Beijo para vocês e um abraço. Ótimo feriado para vocês também.